E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao The Explainer. Hoje, a gente vai desvendar os bastidores do nosso mundo digital. Sabe, toda aquela estrutura invisível que faz tudo funcionar? Vamos falar sobre os projetos, as plantas baixas que permitem que sistemas super complexos operem quase como se fosse mágica. Mas como isso realmente acontece? Sério, já parou para pensar nisso? Você dá um clique para comprar alguma coisa, faz uma busca, assiste a um vídeo, e por trás dessa coisinha simples tem um balé inacreditável de computadores, servidores e redes, todos trabalhando juntos. Isso é um sistema distribuído em ação. A grande questão é: como os engenheiros conseguem construir e gerenciar um negócio tão gigantesco e na maior parte do tempo invisível? Olha, construir esses sistemas não é nada fácil. Os projetistas enfrentam uns desafios gigantescos. A carga de trabalho, por exemplo, pode pular de quase nada para milhões de acessos num piscar de olhos. O sistema tem que rodar em uma variedade maluca de equipamentos e redes diferentes. E para piorar, não existe um relógio central. Cada máquina tem seu próprio tempo, o que pode gerar conflitos. Agora, joga nessa mistura a ameaça constante de ataques. E pronto, você tem a tempestade perfeita de complexidade. Para a gente entender como eles dão conta disso, nosso roteiro hoje é esse aqui. Vamos começar com a ideia central dos modelos de sistema. Depois, a gente olha para o hardware físico, para as regras de como tudo interage e, finalmente, como eles se planejam para o caos. No final, prometo que tudo vai fazer sentido. Então, para domar essa fera da complexidade, os engenheiros usam uma ideia muito poderosa: modelos. Pensa neles como as plantas de um arquiteto, sabe? Ninguém em sã consciência construiria um arranha-céu sem um projeto detalhado, certo? Com os sistemas digitais, a lógica é a mesmíssima. Os modelos são as nossas plantas para esse universo invisível. Mas o que é exatamente um modelo de sistema? Bem, é uma simplificação da realidade feita de propósito. Por exemplo, na hora de planejar como os dados vão fluir, um modelo pode simplesmente ignorar a marca do servidor ou a velocidade exata da rede. É uma ferramenta, uma lente que permite que a gente foque em uma parte do problema de cada vez, seja o hardware, a comunicação ou as possíveis falhas. E basicamente, existem três tipos principais dessas plantas que os engenheiros usam. Tem o modelo físico, que é tipo a planta baixa, mostrando onde os computadores estão e como eles se conectam. Tem o modelo de arquitetura, que seria o projeto estrutural, definindo as regras de como o software conversa. E, por fim, os modelos fundamentais, que são os planos de contingência, para a gente pensar no que fazer quando as coisas dão errado. Vamos explorar cada um. Começando pelo mais concreto, o mais fácil de imaginar, o modelo físico. Ele descreve a parte de hardware do sistema. A gente está falando dos computadores, servidores, dos dispositivos móveis e das redes que conectam tudo isso. Ele nos dá a visão geral da infraestrutura física. E essa infraestrutura, nossa, ela evoluiu de um jeito absurdo. Lá nos anos 70, a gente falava de sistemas bem pequenos, confinados numa sala de universidade. Com a explosão da internet nos anos 90, os sistemas viraram globais, conectando continentes. Hoje a gente vive na era da nuvem e da computação onipresente, com bilhões de aparelhos conectados, de smartphones a sensores embutidos em tudo que é objeto. A escala é simplesmente impressionante. Ok, com o mapa do hardware na mão, a gente sobe um nível. Vamos para um plano mais abstrato, o modelo de arquitetura. Aqui, o que importa não são as máquinas físicas, mas a estrutura do software. Esse modelo define como os diferentes componentes conversam entre si e qual o papel de cada um no jogo. Na arquitetura de software, dois estilos são os reis. O mais comum é o cliente-servidor. O seu navegador, que é o cliente, pede uma página web para um servidor. É uma relação bem clara, centralizada. Mas também existe o peer-to-peer, ou P2P, onde todo mundo é igual. Pensa no BitTorrent. Cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, baixando e enviando pedaços de um arquivo. Isso cria um sistema totalmente descentralizado e muito mais resiliente. E o que conecta tudo isso? Muitas vezes é uma camada de software chamada middleware. Imagina só a confusão. Tentar fazer um aplicativo de iPhone conversar com um servidor que roda Linux e que, por sua vez, acessa um banco de dados da Microsoft. O middleware é a cola mágica, o tradutor universal que esconde toda essa complexidade e permite que as diferentes partes do sistema se comuniquem numa boa. Agora a gente chega na parte mais abstrata, mas que talvez seja a mais crítica de todas: os modelos fundamentais. Eles nos ajudam a responder àquela pergunta que tira o sono de qualquer projetista de sistemas.
e se alguma coisa der errado. Eles são, basicamente, nossos planos de contingência para os piores cenários. E esses planos se concentram em 3 grandes campos de batalha: a imprevisibilidade da interação entre as partes, a certeza de que falhas vão acontecer e a ameaça constante à segurança. O modelo de interação lida com 2 verdades bem cruas sobre sistemas distribuídos. Primeiro, a comunicação não é instantânea. Sempre existe um atraso, que a gente chama de latência. Segundo, não existe um tempo universal. O relógio do seu computador é um pouquinho diferente do relógio do servidor. E essa diferença, por menor que seja, pode criar problemas enormes. Esse modelo nos ajuda a projetar sistemas que funcionam apesar desses desafios. Atrasos são um problema, com certeza. Mas e quando um componente simplesmente para de funcionar? Ou quando uma mensagem se perde no meio do caminho? É aí que entra o próximo modelo fundamental. O modelo de falha é como um catálogo dos possíveis desastres. A gente tem a falha de omissão, um processo simplesmente trava ou uma mensagem some. Tem a falha de sincronização, que é quando uma resposta demora muito mais do que deveria. E, por fim, a mais perigosa de todas, a falha arbitrária ou bizantina. Nesse caso, um componente pode literalmente enlouquecer, mandando dados falsos e agindo de forma totalmente caótica. Projetar um sistema que sobrevive a isso é um dos maiores desafios da computação. Para fechar, temos o modelo de segurança. Ele parte de uma premissa bem direta. Existe um invasor, alguém tentando ativamente quebrar o seu sistema. O objetivo desse modelo é proteger os processos e os canais de comunicação contra espionagem, falsificação ou qualquer tipo de interferência mal intencionada. E como a gente se defende? Usando um verdadeiro arsenal. A criptografia, que embaralha as mensagens para que só quem tem a chave secreta consiga ler. A autenticação, que é basicamente para ter certeza de que você está falando com quem você acha que está falando. E quando você combina as duas, você cria um canal seguro. É como se fosse um túnel blindado para a sua comunicação. Certo, agora vamos dar um passo para trás e juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente viu o modelo físico, o de arquitetura e os fundamentais. O ponto crucial aqui é que nenhuma dessas plantas funciona sozinha. E aqui está a ideia principal de tudo isso. Não adianta nada ter o melhor hardware se a arquitetura do software for ruim, ou ter a melhor arquitetura se ela for insegura. Um sistema de verdade que é robusto e confiável exige uma abordagem completa, que leva tudo isso em consideração ao mesmo tempo. A verdadeira mágica do projeto de sistemas distribuídos está em conseguir entrelaçar esses 3 modelos. É preciso saber onde o hardware está, o físico, como o software vai conversar, a arquitetura, e como ele vai sobreviver aos problemas, o fundamental. É a combinação desses planos que cria a internet e os serviços que a gente usa e ama hoje. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Hoje, a gente não está mais construindo só sistemas, mas sim sistemas de sistemas. Coisas como cidades inteligentes ou redes de energia globais que são formadas por vários outros sistemas independentes. Como é que as nossas plantas baixas, os nossos modelos, vão ter que evoluir para a gente conseguir dar conta dessa nova escala de complexidade que parece quase inimaginável? Fica aí a reflexão. Obrigado por assistir ao The Explain.